Nosso curso de automaquiagem está chegando ao fim e finalmente chegamos à nossa aula de olho preto esfumado. Quer saber como fazer um olho preto esfumado legal e bonito, assim como esse que estou usando agora? É só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar oficialmente com o nosso tutorial, eu vim explicar pra vocês por que eu demorei tanto pra trazer o olho preto esfumado. Desde que eu anunciei esse curso de automaquiagem, muita gente tem me pedido como que faz o olho preto esfumado, Cassiane, ensina o olho preto esfumado. Mas eu sei que, assim, pelo menos essa é a minha opinião, não existe olho preto esfumado sem primeiro a gente aprender como esfumar uma sombra, sem aprender como colar cílio postiço, porque o olho preto esfumado não é uma maquiagem que fica valorizada se você não aplicar cílio postiço, então eu acho que é perda de tempo você fazer um olho preto todo trabalhado e tal, sem colocar cílio postiço, então precisava ensinar isso pra vocês também, e também precisava ensinar como preparar uma boa pele, né, gente, porque uma pele com pouca cobertura, sem ter todos os esquemas de pele preparada, pra fazer um olho preto, a gente vai acabar parecendo que tá com olheira e não necessariamente com uma maquiagem. Então, sem mais demoras, pra esse vídeo não ficar muito comprido, já vamos ao tutorial e eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho aqui e como que a gente pode trabalhar, quais são as diquinhas pra facilitar na hora de se fazer um olho preto esfumado. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi já ter preenchido a minha sobrancelha e agora eu vou selar a minha pálpebra que tá com corretivo com um produto no próprio tom da minha pele. Então vou pegar um pincel limpo de esfumar. Vou pegar uma sombra que seja no tom da minha pele, quase como se fosse um pó compacto, assim, sabe? No tom do pó compacto. Você pode usar também pó compacto e eu vou selar especialmente focando no côncavo para facilitar o esfumado. Essa é a nossa primeira dica de mestre. Como vocês podem ver, eu tô fazendo o olho antes de fazer a minha pele, porque qualquer coisa, qualquer sombra preta que cair no meu rosto vai ser muito mais fácil de remover se eu não tiver com a pele feita. Então, se você é iniciante, quando for olho preto esfumado, pelo amor de Deus, começa pelo olho. O segundo passo é pegar uma sombra marrom, e eu vou usar um marrom com fundo mais quente primeiro. Vou tirar o excesso aqui no dorso da mão e eu vou começar aplicando aqui no côncavo. E não tem problema de sujar a pálpebra com esse marrom, porque a nossa pálpebra vai ser preta, né? Então, não tem problema se ficar um pouco marcado aqui na pálpebra. Mas eu vou criar uma base bem sutil e bem esfumadinha, especialmente no côncavo. A gente já tem aqui no canal uma aula sobre como esfumar a sombra com a técnica da Creolan, lá da Argentina, que eu falei pra vocês. Então, se você quer assistir essa aula, se lembra que só vai ficar até o final de junho online. Então, clica aqui no link da playlist, que vai estar o primeiro link na descrição desse vídeo. Depois de criar essa base com esse marrom mais quente, eu venho com um marrom levemente mais frio e eu vou fazer a parte interna desse marrom, que é mais aqui por dentro do côncavo, para dar base para o nosso preto. E eu vou fazer movimentos bem leves com o pincel, bem concentrados, para que esse marrom não suba muito para a parte do côncavo. Quanto mais acima eu estiver, mais leve é o movimento de esfumado, tá? Para não depositar mais sombra. Quando é mais para baixo, eu posso forçar um pouquinho o pincel para depositar mais sombra. Para suavizar, com o pincel que eu usei primeiro, limpo mesmo, eu vou pegar bem aqui nas beirinhas, bem pegando na ponta do pincel, e eu vou começar a esfumar. Agora vem a nossa dica de mestre, que para olho preto esfumado, a gente não usa somente a sombra preta. A gente sempre vai criar uma base para essa sombra preta poder fixar melhor no nosso rosto e não ficar manchada ao longo do tempo. Então, eu vou pegar um lápis preto, você pode usar de qualquer marca, contanto que você utilize um lápis que seja cremoso e pigmentado. Ele não pode ser muito cremoso ao ponto dele ser oleoso, que vai ficar sambando no seu olho e ficar acumulando, mas ele também não pode ser tão seco a um ponto de que ele não vai grudar a sombra por cima. Então, você tem que pensar muito bem no produto que você vai escolher como base. Você pode usar delineador em gel, que é uma ótima opção, porque delineador em gel fixa bastante, porém,
o delineador em gel ele seca muito rápido, então você precisa ficar bem atento nisso. Eu vou usar um lápis preto mesmo e eu vou começar delimitando bem aqui na linha dos meus cílios. E eu não preciso de muita destreza nessa hora, eu não preciso aplicar perfeitamente, porque a gente vai esfumar isso. Ele é só para criar uma base para nossa sombra preta. Quanto mais você subir com esse preto, mais intenso você quer esse preto aqui próximo da linha do côncavo. Eu não vou subir muito porque eu vou esfumar isso aqui tudo. E não tem necessidade quando você quer um olho mais esfumado mesmo, que é a proposta do Smokey Eye. E aí, gente, eu também vou aplicar aqui, ó, dentro da linha d'água, pra poder pintar bem a raiz dos meus cílios, pra não ficar nada bege, nada no tom da minha pele. Eu vou pintar também a minha linha d'água inferior, já aproveitando esse lápis, porque eu já vou esfumar depois. Agora, rapidinho, antes desse lápis secar, a gente vai fazer um olho separado do outro, justamente para o lápis não secar. Eu vou vir com um pincel mais firme na ponta, pra gente esfumar esse preto que eu apliquei. E ir subindo já com ele até mais ou menos onde a gente vai aplicar a sombra preta. Aqui abaixo eu também vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou intensificar tanto o esfumado, porque aqui a gente vai esfumar mais com marrom do que com preto, tá? Agora a gente vem com um pincel menorzinho, eu vou usar o B905 da Macrylan, e eu vou pegar ele aqui, ele é um pincel de esfumar, só que ele é bem pequenininho. Então eu vou tirar um pouquinho do excesso desse preto no dorso da mão e eu vou começar a aplicar aqui no meu olho, exatamente em cima de onde eu apliquei aquele lápis. Primeiro com batidinhas, depositando mesmo, tá, gente? E depois só que a gente vai esfumar levemente isso aqui. Eu vou com batidinhas pra justamente selar todo esse lápis no lugar, porque senão o lápis vai ficar mexendo ao longo do dia, vai ficando oleoso, né? Então eu selo muito bem esse lápis em toda a pálpebra pra depois esfumar com bastante cuidado. Porque sombra preta a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora que eu já selei, eu venho pegando mais na ponta aqui do pincel e eu vou começar o nosso esfumado. Lembrando sempre que não é pra pegar mais produto na hora de esfumar, porque quanto mais produto você pega, mais pra cima você traz esse preto. E o que a gente quer é criar esse degradê bonito entre o preto e o marrom, e não deixar tudo preto. Aqui no canto interno, eu nunca trago muita sombra escura pra cá, porque aqui é legal a gente fazer um iluminado pra abrir um pouco esse olho e não deixar um formato de panda. Porque se a gente chegar muito com a sombra preta pra cá, a gente arredonda demais esse olho e eu acho que não fica um acabamento muito legal. É legal a gente deixar essa parte um pouquinho mais clara pra poder criar esse formato mais amendoado do nosso olho. E é aqui que muita gente erra na hora da sombra preta, porque começa a passar a sombra preta no olho todo e cria o efeito do panda mesmo e deixa tudo preto aqui, fica uma bola preta no olho. Com o primeiro pincel, sem pegar mais sombra, a gente vai dar acabamento aqui entre o marrom e o preto. Nosso olho já tá quase pronto, eu vou fazer o outro lado e já volto pra finalizar com vocês. Agora com os olhos prontos, eu vou vir com um pincel bem fininho de esfumar e eu vou pegar aquela sombra marrom mais quente que a gente aplicou em cima e eu vou esfumar a parte de baixo desse olho pra criar mais ou menos o mesmo degradê que a gente fez em cima. E agora eu vou aplicar cílio postiço, finalizar a minha pele e já volto. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. A maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de preto esfumado, de olho preto esfumado. Eu tentei passar pra vocês as melhores dicas que eu considero indispensáveis na hora de se fazer um olho preto esfumado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. E um pequeno lembrete antes da gente finalizar esse vídeo é que a transição desse olho preto não precisa ser necessariamente um tom de marrom. Você pode utilizar qualquer tom de sombra, pode ser azul, pode ser verde, laranja, enfim, qualquer tom de transição você pode utilizar para fazer a base desse olho preto esfumado e você não precisa necessariamente só ir nos marrons, então você pode usar aí com o que você quiser. Todos os produtos que eu utilizei para fazer essa pele e esse olho estão listados aqui na descrição desse vídeo. Curte e me segue em todas as redes sociais, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês, tô sempre tirando dúvidas e tudo mais. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula!